Boa noite, meus amigos do Fórum Atenas. Estamos aqui em mais um encontro do nosso núcleo de reflexão interdisciplinar. Hoje é dia 16 de outubro de 2017. Estamos aqui num encontro cheio de excepcionalidades. Hoje é uma segunda-feira, que não é dia do nosso encontro. Estamos nos reunindo no Flamengo, que também não é nosso local. E a gente vai falar de consciência. Consciência no taoísmo e em Jung. Para falar desse tema, nada melhor que o nosso convidado especial de hoje, um analista junguiano, engenheiro, psicólogo, formado pelo Instituto Jung em Zurich, Franklin Chang. Quero agradecer a presença de todos, e em especial a do Chang. Chang, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Ale. Muito bom ter aqui com você. Obrigado pelo convite aí, né? Vamos então ao nosso tema, né? Bom, primeiro eu queria contar um pouco para vocês a história desse livro, porque o livro vermelho de Jung, que foi lançado agora em 2012, 2013, deixa eu ver, edição brasileira... 14. 14, né? Exatamente, 14. A história desse livro é muito importante para quem é, vamos dizer, junguiano e quem estuda, né, psicologia junguiana, porque é um livro secreto, porque o Jung não permitiu que ninguém tivesse acesso a esse livro, porque é um livro extremamente pessoal, o livro mais pessoal dele, né, muito mais do que Memórias, que já é um livro pessoal. E somente foi publicado, então, autorizado a publicar 50 anos após a morte dele, quando caiu no domínio público, e por causa de uma certa pressão internacional sobre a família do Jung, que finalmente permitiu, né, a produção desse livro. Foi através de um historiador indiano, né, Sonur Chandasani, que esteve no Brasil, inclusive, para lançar esse livro. Então, a história desse livro é um livro que ocupou 16 anos da vida do Jung. Começou por volta de 1912. 1912 é um ano importante para o Jung, porque é um ano, de certa forma, houve um rompimento com Freud, né? E por causa do livro, que é o volume 5 das obras completas, Símbolos e Transformações da Libido, onde o Jung afirma nesse livro, no capítulo 6, a existência do inconsciente coletivo, e isso ele sabia que iria causar uma ruptura, porque o Freud não aceitava as ideias, né, da forma como o Jung colocou. Então ele publicou o livro e realmente custou para ele a amizade com Freud, uma amizade mais de se encontraram primeiro, se não me engano, em 1904, 1905, né? E Jung, na época, para vocês terem uma ideia, era considerado o príncipe herdeiro, né? Freud estava preparando Jung para sucedê-lo. Ele estava no auge, vamos dizer assim, já presidente da Sociedade Internacional, né, de Psicanálise. E só que aos poucos, né, as divergências não tanto pessoais, mas teóricas, e também, de certa forma, questões assim, devido ao autoritarismo do Freud, né, e, de certa forma, a rebeldia do Jung, tudo isso acabou chegando, vamos dizer assim, a um ponto em que era impossível, né? A partir do momento em que o Jung desafiou Freud abertamente, né, nesse livro. Então houve um rompimento. Evidentemente a maioria ficou do lado do Freud e Jung ficou isolado. Sabia já que tudo isso ia acontecer, e só não sabia que ele ia entrar numa profunda depressão, né, porque já estava nessa época com 37 para 38 anos, né? E isso é uma coisa que acontece geralmente por volta dos 40 anos, né? A famosa crise da meia-idade, né? Quando as pessoas realmente são chamadas a fazer uma revisão da sua vida e preparar-se para a segunda metade da vida. Então, nesse período, houve
um acontecimento muito importante, de certa forma, que serviu para originar esse livro. Um sonho que ele teve, um sonho que se repetiu 3 vezes, e nesse sonho ele via um mar de sangue descendo do norte da Europa, cobrindo todos os países e chegando na Suíça. E aí, de repente, as montanhas da Suíça se elevavam e protegiam, de certa forma, o país, né? Bom, esse é um sonho que é impressionante, né? Que ainda mais quando se repete 3 vezes. Ele já tinha muita experiência em sonhos, já sabia que esse tipo de sonho prenunciava alguma coisa profunda e que poderia ter consequências catastróficas. Tinha já trabalhado 10 anos junto com esquizofrênicos no hospital Burghausen, né? E ali ele tinha visto como esse tema da água, do mar, do oceano, né? Era um tema assim que aparecia muito nas fantasias do esquizofrênico, né? Eu também tive a oportunidade de comprovar isso na Casa das Palmeiras e sonhos também de diversas pessoas. Geralmente são sonhos que tocam muito a pessoa, né? Há uma elevação geralmente do nível da água, ou uma onda gigante aparece, né? Onde a pessoa está ameaçada de ser engolfada, né? Pelas ondas, e é uma sensação de medo também geralmente presente. E tudo isso estava nesse sonho. A pergunta, então, no fundo, que ele se fez é a seguinte: será que eu vou enlouquecer? Será que a loucura está próxima? É uma pergunta chave, porque, para quem já trabalhou com loucos, né, ele sabia que isso era uma coisa perfeitamente possível, né? Porque a loucura, muitas vezes, ela está mais próxima da gente que a gente imagina, né? Para muitas pessoas, na realidade, Jung, ele acha que a psicoterapia ela tem muito um caráter preventivo, tá? Então, muitas pessoas que estão na beira, talvez de entrar em crise, ou entrar num surto, elas, se fizerem uma terapia antes, elas podem evitar isso, né? Então, isso também é um dado importante, né? Porque se fala pouco dessa questão, né? Mas, na realidade, o processo terapêutico tem, muitas vezes, esse caráter, né, preventivo, né? Bom, então, voltando para essa história desse livro, então, ele resolveu, a partir desse sonho, mas também de alguns outros, né, que ele relata nesse livro, fazer uma coisa assim, que era uma coisa meio um experimento com ele mesmo. Que experimento é esse, né? O experimento é um experimento de você conversar com as imagens, deixar as imagens falarem, não racionalizar e tentar definir as imagens, é isso e aquilo, mas deixar as imagens falarem. Isso é um processo assim que pessoas criativas vivenciam, né? Muitas vezes na literatura, na arte, né? No cinema, né? Você tem pessoas que muitas vezes deixam, né, as coisas acontecerem, né, por si mesmo, né? O David Lynch é um deles, né? E então o Jung começou esse processo de conversar, né, com as imagens do inconsciente. E esse livro é muito esse resumo dessas conversações, né? Conversações com figuras que apareciam nos sonhos, apareciam em imaginações, né? Então você tem, por exemplo, conversas com seres dos mais diversos, um cavaleiro vestido de vermelho, um vagabundo, um monge, um eremita, um velho, por exemplo, que morava sozinho num castelo com uma filha. Todo tipo assim de personagens, né, que aparecem, mas que ele deixa
eles falarem, e tenta conversar com eles para tentar extrair, né, o sentido, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós muitas vezes achamos que as imagens elas são fixas, né? E muitas vezes elas têm apenas um sentido, né? E na realidade, quando você deixa as imagens fluírem, você começa a perceber que elas são vivas e elas têm muitas vezes vários pontos de vista, são complexos, né? São assuntos muitas vezes que muito interessantes que ele desenvolve aqui, né? Por exemplo, com esse Cavaleiro Vermelho, o Cavaleiro Vermelho, inicialmente ele pensa que é o diabo, né? Que é um cara todo vestido de vermelho. Depois, aos poucos, ele começa a conversar e tal, e descobre que ele é um ser pagão. Na verdade, é um ser pagão. Aí eles começam a ter umas conversas sobre religião, né? E ele acha que o Jung é muito austero, que ele tem uma coisa meio cristã e que está faltando alegria na vida dele. Aí, mas você é alegria? Ele diz, eu sou alegria. Por isso que eu vim aqui te visitar, te convencer, né? Entende? E aí eles têm uma conversação muito interessante sobre o cristianismo, o paganismo, né? Quer dizer, e assim vai, geralmente todas essas figuras elas têm chances assim, de setar um diálogo com ele, né? E ele também não sabia bem o que estava fazendo aquilo tudo, mas ele sentia que era uma coisa importante que ele estava fazendo, para ele mesmo, entendeu? Quer dizer, ele tinha, na verdade, como ele dizia, duas vidas. Durante o dia ele tinha a família dele, ele tinha os clientes, mas à noite ele se entregava para esses exercícios, vamos chamar assim, de imaginação, né? De chamar imaginação ativa. Bom, mas como aquele sonho inicial se repetia, ele tinha muito medo do que podia ver. Até que... Falando do sonho do mar de sangue. O sonho do mar de Da sangue. montanha que via. Em agosto de 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial, que todo mundo apavorado, ele sentiu-se aliviado. Finalmente ele entendeu o sonho dele. O sonho dele era um sonho premonitório, um sonho de coisas que iria acontecer para a Europa. E é uma coisa interessante, porque ele diz que, aqui no livro, né, que o sonho dele é um sonho que veio, né, das profundezas, né, e que essa profundeza estava naturalmente prenunciando uma guerra, né, no nível coletivo. Então, no nível coletivo, existe uma coisa que eles chamam de espírito da época. São os valores coletivos que as pessoas vivem, né? E existe um espírito, né, das profundezas, que pode estar de acordo ou não com o espírito da época. Então, o espírito da época era um espírito de muito egoísmo, de muita cobiça, de muita exploração, né? Você lembra? Era uma época do colonialismo, né? Ainda, os países europeus estavam brigando entre si para disputar áreas, pedaços da África, né? Da Ásia, da América, enfim. Então, na interpretação do Jung, né, esse espírito da profundeza chocou-se contra o espírito da época, né, e provocou, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial, né? Então, era uma coisa coletiva. Só que no plano individual, ele também estava em guerra. Ele estava em guerra com ele mesmo. Então, a interpretação desse sonho, na realidade, envolve dois níveis. O nível pessoal, né, onde ele estava vivendo a guerra dele, particular, né, com crise, com os colegas, com a sociedade, etc, etc. E no nível coletivo havia uma tensão também que acabou estourando incluindo na Primeira Guerra Mundial. Isso é muito importante, porque isso é possível também de acontecer novamente, entendeu? Porque toda vez que o espírito da época está muito longe de certos valores humanos básicos, então você tem que pensar que vai haver uma reação lá no inconsciente profundo. Então, até que ponto, né, uma reflexão agora para nós, né, até que ponto nós também estamos vivendo, né,
de certa forma, um zeitgeist, um espírito da época, entendeu? Que é, vamos dizer assim, contra certos valores, né, humanos, né? Que valores humanos básicos, né? Solidariedade, direitos, né, básicos, né? E justiça, violência, né? Tudo isso a gente vê pelo país toda hora, né? Estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Então é como se a gente estivesse, no fundo, ansiando por alguma coisa que viesse para dar uma resolvida, limpar isso. Né? Só que a gente acha que a solução é externa. Nós estamos acostumados a pensar externamente. Né? A solução é um novo presidente, a solução é uma só pensa no fora Temer, né? Exatamente, no fora Temer e tal, né? Como se depois quem vai vir no lugar dele, né? Ele sai fora e quem vem, né? Um outro para a gente dar o fora também. Pois é. Mas talvez a corrupção, né? A violência, ela também está afetando nós. Dentro de nós ela também está se movimentando. Então nós temos que tomar cuidado, entende? Para sermos autopreservados nesse momento. Porque a gente está internalizando isso também, né? Exatamente. Então a gente tem que não se identificar com essas coisas, entendeu? Porque são coisas coletivas, né? Mas que muitas vezes não está de acordo com os seus valores pessoais. Entende? Então é preciso uma reflexão, né? Preciso saber, né, o que é seu e o que é do coletivo. Esse é um momento que exige muito, né, essa reflexão. Bom, então, além de escrever esses diálogos, sonhos dele, né, aumentava todos os sonhos e tal, nesse período, o Jung também começou a pintar. Começou a pintar as imagens que viam nos sonhos, ou nas fantasias, né? E essas pinturas para ele são muito importantes, porque ele achava que a imagem, muitas vezes, ela pede para ser materializada. Uma imagem, entendeu? Enquanto ela fica somente na psique, né, ela tende a se tornar um pouco, como é que é a palavra eu diria, um pouco, não é volúvel, é um pouco, como se fosse uma coisa meio etérea, né? Vulnerável. Não é fértil, né? Ela só tem está em potencial ali, né? Ela não está Não, ela está na sua mente, né? Mas entende? Você, por exemplo, pega essa imagem aqui. Essa imagem, por exemplo, é do Livro Vermelho. É uma imagem que vocês olhem, tem uma riqueza de detalhes ali, que somente depois que você vê a imagem, você consegue perceber, né, a profundidade. Esse trabalho é do Jung? É do Jung. Você dar É o trabalho do Livro Vermelho. Exatamente. Então, é uma pessoa que está numa atitude de reverência, lá embaixo, olha, perante um fogo. E tem uma espécie de um fogo. O respeito, né? Ali. E que ele chamou, ele disse que esse fogo era a libido, né? Então você vê que é interessante, né? Porque ao fundo parece que tem essa mesma configuração, né? Parece que do fogo, mas já numa cor verde, né? Isso é interessante, como se essa libido também estivesse em outros planos, né? Talvez aqui pensando um pouco na natureza, na vegetação, né? E ele está também, você veja, numa espécie de um tabuleiro de xadrez, onde tem o preto e o branco. Quer dizer, no centro do tabuleiro emerge o fogo. Entende? E o tabuleiro é composto de opostos, preto e branco. Né? Então, você vê, a imagem, na realidade, ela diz muito, ela fala muito. Não precisamos, né? Por exemplo, como você escreveria tudo isso se você não tivesse a imagem? Né? Muito difícil, provavelmente você faria uma síntese, né? E tal, né? Então, foi esse trabalho que ele fez. E essas pinturas eram sonhos dele? Eram sonhos, ou fantasias, né? Tá. Então vamos aproveitar, vamos ver outras, já aproveitar, né? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês então. Onde estão esses quadros ou essas pinturas? Existe uma versão do Livro Vermelho que é
desse tamanho tem aqui. Mas ele guardou em algum Verdade, museu, ou em algum lugar, ou está com a família? Está ou... com a família. Está com a São família. telas em pintura a óleo? São telas. Ou aquarela? Ou Algumas são acrílica, de aquarela, algumas são acrílica. Parece acrílica. Você pode ver, porque essa aqui é a versão só do texto. Agora tem uma versão com a imagem que você acha, que já foi traduzido para o português. A versão que eu enviei para o pessoal aí é com as imagens. Com as imagens. Com as imagens, isso. Então eu estou mostrando para vocês algumas dessas imagens para vocês sentirem, né, como é o livro inteiro, né? É forte essa aí, né? Com esse homem Esse preto pois no fundo, olhando com um olhar forte ali, misterioso, né? Esse é uma figura, né, que ele chamou o escuro, né? Na verdade, uma figura que tem a ver com a morte, né? E ela fica assim, parece que um pouco dançando, né? Uma figura assim meio sombria, né? E que ele teve, num dos encontros, ele teve um diálogo com essa figura no alto de uma montanha. E essa figura mostrou para ele o que viria. Porque ele sonhou outras vezes com essa figura, é isso? Sonhou, exatamente. E aí ele conversou com essa figura e essa figura falou. Ele deu, portanto, essa figura se expressar. E, para o horror dele, essa figura pronunciava a Primeira Guerra Mundial, milhões de mortos, pessoas desabrigadas, etc, etc. Todo aquele caos, né? É uma síntese dessa história aí, né? Isso. E essa pessoa já sabia. Então essa é uma imagem, é um pouco oriental, você vê, é uma espécie de um dragão e carrega no centro do dragão a pérola preciosa. É uma pérola luminosa, tá vendo? É como nos mitos, né, ocidentais também, o dragão, muitas vezes ele guarda o tesouro, né? E o herói é que tem que salvar. Muitas vezes o tesouro é uma jovem princesa, às vezes é uma pedra preciosa, ou às vezes é um elixir, um remédio, entende? Mas enfim, então você veja que isso é um tema universal, né? Porque apesar de ser pintada por Jung, ela na verdade tem muitas pinturas chinesas que são parecidas, né? O dragão ele carrega muitas vezes o tesouro, é uma pérola, como se fosse a lua, né? Aqui é uma questão mais solar, né? Mas você percebe que é uma luz que está dentro de um fundo escuro, entendeu? Uma luz na escuridão, né? Então isso é interessante. E olha, aqui tem uma outra imagem aqui também da serpente. Isso é bem divulgado, essa imagem. Essa imagem é bem conhecida, né? É uma serpente que ela tem, ele chamou-se a cobra multicolorida, que ele teve uma série de diálogos com essa serpente, né? E parece que nasce da cobra uma coisa interessante, é uma árvore, né? Percebe? Com suas galhos, é toda curva, né? E tem um texto em cima, que agora eu não vou conseguir ler, mas até porque ele escrevia muitas vezes num alemão arcaico, né? Ou escrevia em latim. Pela letra ali, eu acho que não é nem alemão, acho que é latim. É latim, né? Rebuscar. Bom, se alguém se aventurar, eu será péssimo no latim, eu nunca gostei. Mas eu acho que é latim. Mas me arrependo de não ter estudado mais. E essa serpente parece assim uma espécie de raiz, como se tivesse a terra dentro da terra e ali a árvore, é isso? Exatamente, como ela é uma serpente. Ela tá A serpente, na realidade, ela é o símbolo assim da terra, né? Do espírito na terra, o espírito da terra. Né? Então, por isso que a serpente é um símbolo do inconsciente. Ela aparece muito em sonhos, né? E a serpente, então, ela prenuncia muitas vezes o que? O mito do herói. Né? A serpente, o herói, tem uma identidade. Né? E o interessante, né, é que, como você falou das imagens, ao contrário das palavras, que as palavras, algumas são polissêmias, mas mesmo assim tem sempre uma certa restrição, né? As imagens, elas são passíveis de serem interpretadas e o símbolo não se esgota, né? Isso é
muitas leituras. Então, a própria serpente tem a questão da sabedoria, a questão da energia kundalínica, né? De pecado. É? De pecado. É, o pecado. O pecado. Tem né? várias A leituras. serpente é o Faz pecado. Ah, sim. Várias interpretações. Sim. Pressupõe uma abertura, né? Porque é muito artístico também. Né? É. Então as Serpente interpretações são variadas, as identidades são fluidas, né? São muito variadas, né? E, por Gente, ele exemplo, cantava tem bem, pessoas isso aí que não têm ele medo cantava de serpente, tem lindo. pessoas que têm medo. Então, É, existe também a reação Olha os pessoal. detalhes. Né? Então, olha, essa é uma imagem também muito interessante, né, de um ser que está no espaço, né, que ele carrega assim, parece que dentro dele, acima na cabeça dele, se percebe? Que é uma imagem de uma espécie quase que de um Buda, né, um ser assim iluminado, né? Mas só que acima tem esse símbolo que pode primeiro pensar no sol, né, mas mais do que o sol seria uma mandala, né, que é dividido em 4, né? Mandala é um termo tibetano, né, que significa totalidade, e é um termo importante para a psicologia junguiana, né, porque é um dos símbolos que ocorre mais frequentemente, né, em sonhos, e parece que toda vez quando uma pessoa está num estado caótico, num estado de cisão, o círculo, desenhar o círculo, desenhar com a eternidade, parece que dá uma ordem, entende? Né? Então, seria, vamos dizer assim, aqui talvez um símbolo de uma ordem, mas não mais humana, percebe? Uma coisa quase cósmica, né? Está assim no céu, né? E porque você vê embaixo, você tem a vida cotidiana, né? Mas no alto, né? Num outro plano, você está desenvolvendo alguma outra coisa está ocorrendo, fora da vida cotidiana. Então, para o Jung, para ele foi um grande aprendizado, porque ele dizia que ele antes não valorizava a vida cotidiana, ele só valorizava o trabalho dele, entendeu? Os estudos, a pesquisa, né? E aí, na hora da crise, ele percebeu que era muito importante você ter uma raiz aqui na Terra, tá? Ter o teu trabalho, tua família, né? Os amigos, no caso dele eram os pacientes, porque isso enraizava a pessoa, né? Não deixava a pessoa, sabe, ir direto para o céu, né? Tá? Isso é uma coisa porque o que acontece muitas vezes na doença mental, né? Muitas vezes a pessoa começa a perder o chão, né? Como falar, a pessoa está ficando fora da realidade. Então, a sensação é essa, um pé sai, entendeu? Daqui a pouco o outro começa a sair, e daqui a pouco a pessoa está com um balão flutuando por aí, né? Então, é por isso que é importante nós nos atermos, sabe, a ter uma vida cotidiana, né? Uma vida regular, uma vida Terrenal. terreno, né? Exatamente. É um Precisamos das aspecto nossas humano. serpentes. Precisamos da terra, né? É. Ninguém consegue, vamos dizer, se iluminar simplesmente indo, né, pro alto da montanha, né, e ficando lá, né? Incrível essa perspectiva ali embaixo, aérea, né? Gente. Olha, isso aí é aquela figura, tá vendo? Que é uma figura que é uma mulher, né? Que ela tem essa coisa do branco e do preto, né? Todas essas figuras, quando elas têm essa dualidade, para o Jung, elas representam na realidade um estágio, né, em que os opostos ainda estão meio juntos, né? Então, por exemplo, no paganismo, né, o espírito e a matéria estavam relativamente próximos. No cristianismo, ou com o cristianismo, é que houve a separação, entendeu? Então, só o que importava era o mundo além. Então, a alma da pessoa começou a aspirar às alturas, começou a aspirar ao céu, né? E a coisa aqui na Terra, né, foi sendo depreciada, né? Então, isso
por isso que mais tarde, talvez uma reação contra isso, né, foi o surgimento da alquimia. Porque a alquimia, ela é o princípio feminino, né? É a conexão do homem com a terra, com a matéria. Né? No nosso nível pessoal é a conexão com o corpo. Entendeu? Coisas que no cristianismo isso começou a ser, foi desvalorizado, era tudo coisa do demônio, né? Terra, matéria, né? Tem uma frase famosa que eu gosto de citar, de Santo Agostinho, no século V, que ele diz assim que as pessoas saem de casa e vão nos altos das montanhas, vão olhar os céus, vão olhar o mar, vão olhar os rios, as florestas, né? E perdem a sua alma. Então era essa a concepção na época, né? Exatamente. Esse pensamento é de Santo Agostinho? Santo Agostinho, no século V. Então você vê, mas século V, né? Um momento que o cristianismo, de certa forma, precisava se afirmar contra o paganismo. Né? Então ele falou, mas só que aquilo depois foi ficando cada vez mais rígido, cada vez mais dogmático, né? Mas aos poucos houve uma reação, né, contra esse movimento de um excesso de espiritualização. Entendeu? Aí, de novo, né, nós estamos hoje vivendo um momento assim de que isso já não responde mais, né, aos anseios, né, das pessoas. Né? Hoje parece que, de novo, as pessoas têm necessidade de uma reconexão, né, ou de uma reunião do espírito com a matéria. Entende? Aquilo que foi, né, o paganismo, o cristianismo separou, e agora hoje parece que de novo é um movimento de tentar juntar, né, Esses opostos. Né? Então você vê, esta é uma figura, por exemplo, que poderia representar isso, né? Uma alma, talvez uma anima mundi, né? Uma alma do mundo, entende? Uma figura que parece que está na matéria, né? Ela está assim, aparentemente ali se movendo, não sei bem se é cubos de gelo, ou podem ser... Mesmo a figura dela é um pouco ambivalente, assim, né? Eu acho até que você falou que era feminino, o Marcelo deu uma olhada assim, será que é meio pode ser que né? não também, né? Meio ambígua, né? Pode ser também, Bom, pode? Pode. Então, essa é uma figura também que apareceu muito na imaginação dele. Ele chamou do velho sábio, né? Chamado Filemon, o nome que ele deu. Filemon era você veja que ele tem asas, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma figura meio impressionante, né? Porque ela está na natureza, tem os seus pés a serpente, né? Que está, parece dormindo, está lá descansando. E então Filemon ele aponta de certa forma para um homem que está conectado à terra, mas que tem uma natureza espiritual. Talvez Filemon poderia ser talvez o símbolo, né, talvez de alguma coisa nova que está começando a acontecer no nível do inconsciente coletivo, né? Isso é uma espécie de luminura, assim? É. Essa letrinha ao mesmo tempo no quadro. Ele gostava de fazer umas coisas assim, meio assim, como se fossem luminuras. Contando uma história, né? Contando uma história, escrevendo uma poesia. E vários desses textos são. Nossa. Bom, essa é uma imagem, você veja, uma imagem que uma mandala, né? E essa mandala, ela tem vários círculos, em cada círculo ocorrem, vamos dizer assim, a presença de vários elementos, né? Elementos da natureza, animais, né? E plantas, árvores, né? E como toda mandala, né? Ela tem um centro, né? Você veja que no centro da mandala parece que tem uma outra mandala, né? Só que a ideia é um pouco que é um pouco uma coisa infinita, né? É tentar passar um pouco a imagem, a sensação, vamos dizer, do infinito, né? Uma vez ele disse no livro das Memórias que
A única coisa que importa, né, para o homem é saber se ele está conectado ou não ao infinito. Então, a gente tem que se perguntar onde é que está, né, o infinito na nossa vida, né? Às vezes pode ser uma coisa simples, né? Tinha um amigo, por exemplo, que me dizia que ele adorava chegar aqui e ficar 5 minutos olhando a linha do horizonte do mar. Ele dizia que pronto, isso daí para ele já deixava ele bem pro resto do dia, entendeu? Porque ali, de certa forma, talvez ele visse, né, um pouco, tivesse essa experiência. O equilíbrio dele, né? Exatamente. Do infinito e mas ao mesmo tempo do cotidiano, do imediato, né? Sim. Uma boa solução essa. Nosso amigo querendo, também estou querendo uma dessas 5 minutos aí. Bom, você não vê se daqui o bar... Mas não resolve o meu problema. A sensação olhando para isso aí, que é muito bonito, que parece que está vibrando, é aquela pedrinha que você joga sobre a água e vai fazendo Isso. aquela vibração, né? Porque as mandalas, você vê, no Oriente, elas são importantes porque elas servem como objeto de meditação. Então você, né, você observar, você meditar, né, uma mandala, de certa forma, isso te põe em ordem a sua psique também. Uma maneira de deixar você concentrado, né? Uma maneira de você se concentrar e, sobretudo, de voltar para você mesmo. Né? Isso. Bom, essa é uma outra mandala, vocês vejam que é uma mandala um pouco diferente. Existem infinitas formas de você desenhar, pintar, Caleidoscópio construir. total. Existe no Tibete, por exemplo, um festival em que os monges do monastério, eles começam numa determinada época, um mês antes do festival, são 4 monges, cada um começa num canto e eles trabalham com areia, não sei se vão aquelas areias coloridas, e cada um vai trabalhando, sem combinar nada, eles chegam quase que juntos no centro no dia. Aí tem o festival, todo mundo passa, olha, admira aquilo tudo, né? E aí, quando acaba o festival, Desmancha. desmancha tudo. Né? Faz Mas parte. é um pouco isso, né? Como se essa experiência, a gente não pudesse ter ela, entendeu, o tempo todo. É transitória, né? É uma experiência que você tem em um determinado momento da sua vida, mas que marca e fica, né, na sua vida, mas ela não pode ficar o tempo todo, porque nós, né, temos esse nosso lado terreno que às vezes não deixa a gente. Né? E a gente precisa respeitar isso. Haja transitoriedade e desapego, né? Exatamente. Então, a gente tem que desapegar até disso, do infinito. Da beleza. Da beleza. Para nós, assim, os artistas, a gente fica pegado ali, a beleza tão bonita, mas um diz o outro que a gente encontrou lá no caminho de Machu Picchu, às vezes como é que eles diziam? Deixa passar, alguma coisa assim. Deixa passar. Deixa eu passar. É. Então, essas são algumas imagens, eu vou mostrar algumas imagens da alquimia ocidental, né? Vocês vejam que à esquerda tem um monge, tem um alquimista conversando, né? Do lado esquerdo parece uma biblioteca, tem livros, e do lado direito é o laboratório. Tem lá um sujeito aquecendo, né, um fogo, e na redoma ali tem uma serpente. Né? E essa serpente é ela que está sendo alquimizada, digamos assim. Né? Seria a matéria-prima. Qual deles ali que é o alquimista? Na verdade eu acho que é mais aquele que está, o barbudo ali. Ao lado do que está Porque não tem nada na cabeça. Mas é interessante porque o alquimista, ele se dizia muitas vezes um cristão. Então existem muitas histórias de famosos alquimistas que eram também bispos, padres, né? São Tomás de Aquino, por exemplo, era considerado, também tinha muito interesse em alquimia, né? Alberto Magno, por exemplo, também Eram alquimistas. eram alquimistas, porque... Declarados, assim, para Não, a eles tinham igreja. interesse, ou para o né? Eles tinham cristianismo. interesse, né? Eram filósofos, digamos assim, mas filósofos da natureza, que chamavam. Porque naquele tempo ainda havia muito mistério, né, sobre a natureza da matéria, né? Então o alquimista, ele lidava com a matéria, então muitas vezes ele fazia experimentos que não sabia se ia dar certo, se o que ia acontecer no final, né?
Mas ele acreditava, né? E contava muitas vezes com ajuda, vamos dizer, de inspirações, de sonhos, de fantasias. Então, é por isso também que o Jung começa a se interessar por alquimia, entende? Que existe sempre o aspecto da projeção de conteúdos, né, psicológicos. Não é simplesmente o experimento com a matéria, um experimento, digamos assim, psicomaterial, psicofísico. Vamos lá. Me chamou a atenção nessa foto aí que os três estão conversando sobre o experimento de longe e quem está realmente fazendo alguma coisa é um cara descalço, sem camisa ali, que está pondo fogo, né? Pra fazer... Na verdade, são os dois lados, né? Porque o laboratório é a mistura, é a palavra cortada, né? Labor, é o trabalho, e oratório, entendeu? Então o alquimista dizia que você tinha que trabalhar e orar, porque a obra só daria certo se Deus interviesse, né? E ajudasse o alquimista, que ele mesmo também não sabia se ia dar certo ou não, né? Você hoje em dia não podia, né, Marcelo? O pessoal falando que não era ideologicamente correto. Tem um cara que só tem um outro lá só trabalhando. Mas Qualquer esse obra é Deus não isso. era Deus assim, era os símbolos celestes e tudo, horas, momentos, e que era como se fosse Deus falando através da natureza. Da natureza. Que aí os elementos eram manipulados e tal, a hora certa. Né? Então você vê, né? Aqui, por exemplo, você tem um símbolo aqui, olha, por exemplo, do processo alquímico correndo em vários planos. Né? Em cima tem um rei e uma rainha. Medievais totais, né? Essa roupa. Tudo isso aí é medieval, século XV, XVI. Então você vê, ali são duas serpentes, né? Simbolizando a dualidade, né? Geralmente os opostos, né? E também uma ave com duas cabeças, né? Também simbolizando a oposição, mostrando que a alquimia, no fundo, ela estava lidando com a oposição, né, dos elementos, né? No plano humano, mas também no plano da natureza. Olha ali embaixo tem o Sol e a Lua, né? Aí tem dois pássaros, né? O pelicano, né? E tem essa figura no meio, que parece que está entre o Sol e a Lua. Ninguém derrubando. Então você tem Essa figura vermelha? essa figura vermelha, né? Que de certa forma pode representar um elemento de união, poderia ser a pedra, né? O alquimista chamava a pedra, Pedra de o lápis, filosofal. né? O lápis, né, também, né? E a cor vermelha simbolizando o rubedo, né? Que seria geralmente o Que tem o Nogueira de um lado, o Albedo do outro. E já o Albedo... Isso parece tanto uma carta de tarô, assim, né? Dessas Olha, que então ficam tá bom, pelo pode meio. deixar. Aqui você vê, aqui você tem os planetas, né? Tá? Que acompanham a obra. Então, para os alquimistas era muito importante a questão do tempo, né? Então a conjunção, a obra deveria ser feita segundo certos aspectos astrológicos, né? Geralmente próximo da lua crescente, né? da lua cheia, mas nunca na minguante, na lua nova, porque as forças da natureza também têm que cooperar, né? com o processo. Jung ensinando a fazer. Então você vê, tem uma espécie de um vaso, né? Não um vaso, é uma taça gigante, que chamamos de fonte, né? Ou piscina, ou vaso também, onde que era feita a obra. Aí você tem o rei e a rainha, né? Os opostos, né? Masculino e feminino, né? A serpente, e parece que uma figura assim de comando, né? Você vê ali um cara que segura um cetro com as duas serpentes e uma estrela, né? Que é, na realidade, a figura do Mercúrio, né? Porque os alquimistas diziam que Mercúrio era muito importante, né? Que participasse da obra, né? E que ele... Então, Mercúrio, vocês sabem que o elemento Mercúrio, ele também é aquele que junta a prata e o ouro. É muito interessante isso na real. Na realidade, eu estive uma vez numa mina de ouro e acompanhei esse processo final, onde eles colocam o Mercúrio que captura, né, a prata e o ouro. E
Aí depois você tira o mercúrio e separa a prata do ouro. É muito interessante. Então tem uma certa também, não é uma coisa totalmente simbólica, isso também tem a ver com a realidade, né? Tem uma objetiva, né? Tem uma realidade objetiva também, né? Concreta, né? Sim. Química, né? Não só o química também, né? Essa experiência que você teve na mina foi por volta de 1830, né? Não, é Você quando fez o processo alquímico, está... quando ele foi Mas você fez o garimpeiro. processo alquímico, está com a gente até No meu hoje. tempo de engenheiro. Foi quando Isso ele foi foi pela garimpeiro. década de 70, no começo da década de 70, na mina de Morro Velho, e descia a 2.000 metros de profundidade. Mas era prata ou era o chumbo, mercúrio e ouro? Não, mina de ouro Era, mesmo. Existem minas de ouro já a 5.000 metros de profundidade. Experiência na louca. África do Sul. É uma sensação horrível, porque É. a cada 100 metros a temperatura sobe em média 1 grau. Então a temperatura lá escaldante. As pessoas trabalham praticamente só de sunga e entra ar comprimido, ar assim, com, né, temperatura zero, abaixo de zero, injetado o tempo todo. Senão é impossível, né? Você trabalhar. É uma sensação mesmo que eu tive assim, o que deve ser um inferno? Mais perto do que eu tive. O que deve ser um inferno foi essa experiência. Né? Então, essa também é uma imagem, você vê de um tratado alquímico, acho que essa é do Rosário, né? Embaixo tem o alquimista, o casal. Os alquimistas muitas vezes eles diziam que era importante ter uma companheira, né? Eles chamavam de soror mística, a irmã mística, né? Porque tinha as energias, entendeu? Masculina e feminina era importante estarem juntas, né? Então, eles estão numa atitude ali de oração, né? De recolhimento, né? Tem o vaso ali, né? Produto, e ali em cima você vê que parece que a obra num outro plano também está ocorrendo ali. Parece Mercúrio, Anjos, né? E aí dentro do vaso tem o Mercúrio, o Mercúrio alado. Cita alguma coisa sobre ser preto e branco? Sobre não ter cor essa terra? Não porque... É só imagem do livro. Não, isso É não uma também não. gravura, na verdade, isso aí, Não, né? isso porque essa imagem croquis. era até o século XVI, essas imagens eram todas em preto e branco, As entendeu? outras Na que época do foram. começo da tipografia, né? Então aquelas coloridas já são de um outro período, são pintadas, né, também, né? Mas vamos lá, tem mais uma aqui? Tem. Também a continuação na obra, você vê ali... Parece um processo, né? Exatamente. Eles trabalhando na matéria-prima, né, lá em cima os fornos, aí eles estão trabalhando, mas olha que interessante, parece que são os dois, na verdade são três. Tem o casal e tem uma figura, parece que de uma velha, uma figura assim de alguém, né, que também está trabalhando junto, né, mostrando que exatamente isso que os alquimistas diziam, né, que a obra, entendeu, não dependia só deles, dependia também de outros agentes, que eles às vezes podiam pensar como se fossem espíritos ou, né, outros seres que participavam, né, mas também nem sempre bons. Por exemplo, existia um grande perigo que os alquimistas diziam, é que o vaso explodisse e você se intoxicasse, porque eles diziam que o demônio estava acompanhando tudo aquilo dali, né? E estava doido para atrapalhar e para que aquilo tudo parasse, entendeu? Né? Então, eles diziam que assim como tinha ajuda, mas também tinha uma força negativa que queria que aquilo não desse certo. Que, de certa forma, corresponde bem nesse aspecto ambíguo, né, do inconsciente, né? Às vezes parece que o inconsciente quer ajudar, mas às vezes parece que ele atrapalha, entendeu? Então você tem que, né, saber bem lidar com esse oposto. Né? Ele tem as suas ambivalências também, né? Ambivalências, né? Então não é tudo uma maravilha, entendeu? Que as coisas são lineares, vai dar tudo certo, não. O alquimista muitas vezes sofria, entendeu? Alguns até morriam, né? É um texto do Rosário, né? Você vê aqui que é uma coisa, uma imagem bonita, é o casal, o rei e a rainha, em cima do sol e da lua, e um pássaro desce do céu, né? Uma estrela, né?
e que serve de união, tá vendo? Né? Mostrando que essa obra também se passava num outro plano, esse plano espiritual, né? Bom, vamos aqui, né? Então, porque o que aconteceu, né? Como estava contando para vocês, o livro vermelho, o Jung trabalhou nesse livro por 16 anos, né? De 1912 até mais ou menos 28. O que aconteceu em 28 que ele de repente parou de trabalhar foi quando ele recebeu esse livro em chinês, traduzido para o alemão, por um sinólogo chamado Richard Wilhelm. Richard Wilhelm foi o cara que trouxe, né, o mapa do I Ching, né? Mas também trouxe outros textos, inclusive O Segredo da Flor de Ouro, e pediu para o Jung escrever um comentário psicológico sobre esse livro, né? E o Jung ficou tão impressionado com esse livro que ele disse, pronto, aqui está o que eu buscava, a prova da existência do inconsciente coletivo. Ele já sabia, né, por experiência própria, por trabalho analítico, trabalho no hospital, que existia isso chamado inconsciente coletivo. Só que ele estava com dificuldades em encontrar as provas do inconsciente coletivo, particularmente aqui no Ocidente, porque o cristianismo, ele procurou, vamos dizer assim, destruir todas a oposição, né? Movimentos heréticos, né? Por exemplo, os gnósticos, né? E outras seitas também, né? Que fossem, digamos assim, que valorizassem mais a experiência individual do que a coletiva, eram reprimidas, né? Junto com, evidentemente, seitas pagãs, etc. Né? Então, o Jung teve muita dificuldade em encontrar aqui no Ocidente esse material. Mas, de repente, a ajuda veio do outro lado do mundo, veio do Oriente, né? E através desse livro aqui, em que esse livro tem uma história também muito interessante. Esse livro é um livro do século VIII, escrito por um alquimista chinês chamado Lu Dongbin, que dizia que o mestre dele tinha vivido no século I, chamava Wei Poyan. Para o oriental, você ter um mestre, ele não precisa ser vivo. Ele pode ter sido alguém que tenha vivido muitos séculos atrás, mas eles diziam, desde que haja uma identificação de alma, de espírito, ele é o seu mestre. Ele está vivo dentro de você, não importa se ele está vivo fisicamente. Então, Lu Dongbin, ele tinha por mestre esse Wei Poyan, que escreveu, na realidade, o primeiro tratado alquímico que se conhece, né, lá, aqui no Ocidente, que falava, o tratado 3 em 1, né, onde ele dizia que falava da experiência alquímica, né, mas acrescentava o I Ching, né, e o Taoísmo, né, como suportes teóricos para o experimento alquímico. Então, o Dongbin, ele escreveu, digamos assim, esse livro depois de ter sido iniciado, né, dentro, vamos dizer assim, de uma linhagem da alquimia que chamava-se alquimia interior. Na realidade, ele é considerado o fundador nessa nova vamos dizer assim, linha, né, da alquimia chinesa. Rapidamente falando para vocês assim, um pouco da história da alquimia chinesa. A alquimia chinesa, ela tem a ver, começa a ser mais pesquisada por volta do século II a.C., através da busca da imortalidade. O primeiro imperador chinês, ele tinha assim, depois de ter unificado a China, ele tinha vontade de viver muitos e muitos anos para manter a sua obra
entendeu? Né? E continuar no poder. Então ele sabia da existência de mágicos, de feiticeiros, de pessoas que conheciam já técnicas de prolongar a vida e até, né, de mortalidade. Então ele convocou essas pessoas todas e botou as pessoas para trabalhar, né? Preparar para ele, né, remédios, poções, pílulas que aumentassem a vida, né? E com isso começou um movimento assim muito grande, né? Coisas que estavam meio esparsas, vamos dizer, entre diversas culturas e diversas regiões, começaram a ser centralizadas, né, com o Império, né? Porque a China era uma porção de reinos que, por volta do século II, foi unificada. Na época, então, começou esse movimento, né? E desse movimento, então, surgiu esse tratado 3 em 1, depois surgiu, em que as pessoas acreditavam nesse primeiro momento, na realidade, num tipo de uma mistura, um pouco de alquimia externa, né, a produção de medicamento, mas também de práticas espirituais, né, orações, meditações, né, que tudo isso iria, vamos dizer assim, favorecer a obra, né, mais ou menos como o alquimista ocidental. Mas aconteceu uma coisa a mais na China. Por volta do século VII, junto com a dinastia Tang, a dinastia Tang foi a dinastia mais brilhante da China. Foi quando a China realmente assim, chegou num estágio cultural, né, altíssimo, né? A China já tinha se unificado e tinha unificado praticamente toda a influência chinesa, atingia a Ásia toda, né? Quando o budismo também chega, entendeu, na China, né? E aí ele também depois levado para o Japão, para a Coreia, começa a dominação do budismo na Ásia. Mas não só budismo, chega também o islamismo, chega o cristianismo, né? Através do nestorianismo, zoroastrismo. Então a capital da China, Xi'an, se torna, de certa forma, a capital do Oriente, digamos assim, né? E os imperadores, eles começaram, então, também a estimular a fabricação desse elixir. E esse elixir, era a base, tinha mercúrio e ouro. Agora, só que mercúrio, vocês sabem, é um elemento altamente tóxico. É né? venenoso, gente. As pessoas ingeriam mercúrio. Então os imperadores começaram a morrer, começaram a enlouquecer, né? E todo tipo de coisas estranhas começaram a acontecer. Até que um imperador chegou e baniu tudo. Acabou, tudo isso aqui está proibido, não tem mais. Ninguém mais vai tomar isso, proibido por lei. Graças a Por Deus. lei. Mas aí, só que a alquimia ela tinha uma outra variante, entende? Porque já tinha sido incorporado dentro da alquimia certas práticas de meditação. Práticas que a alquimia incorporou do taoísmo, né? E essas práticas de meditação começaram então a ser divulgadas. Chamou com o nome de alquimia interior. Entendeu? Então a alquimia não era mais uma coisa que você produzia fora e ingeria, mas era uma coisa que você produzia dentro de você. Entende? Então esse movimento, evidentemente, começou a florescer, porque não tinha nenhum efeito colateral, né? Os custos eram menores. Os custos eram menores, Vaso. né? E Uma tinha uma, de certa forma, uma eficiência comprovada já, né? Pelos próprios taoístas, né? Bom, mas isso também envolve seus perigos também. Claro, como tudo, né? Na vida tem um lado que eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Vamos tentar achar ali aquele do arte-terapia. Se você voltar lá para aquele do... Aqui. Isso, arte-terapia. Procura lá no início. Isso.
Congresso de Arquiterapia. Congresso de Isso. Imagens? Isso. Primeiro. Isso. Ótimo. Olha. Então, o processo alquímico, né, a base da alquimia interior, começa neste momento. O taoísta, ele acha que o processo da busca, né, do tal, a busca... Desculpa interromper, Shang. Temperatura, tá bom? Você está com frio, Shang? Não, Não, tá bom? tudo bem, para mim tá bom. Ok. Deve começar por volta dos 40 anos, olha que interessante, né? A mesma ideia um pouco do Jung, né? Por quê? Porque até os 40, o sujeito tinha que se dedicar à família, a cuidar dos filhos, etc. Depois que eles, né, crescessem e tal, aí ele estaria mais livre, com tempo próprio para se dedicar, entendeu? A uma busca mais pessoal, né? Então esse, vamos dizer assim, seria o alquimista que, de certa forma, tem mais tempo para ele e ele está numa postura de meditação, né? Esse é um primeiro estágio da meditação, chama-se concentração da luz. É um estágio em que você deixa, sabe, de se preocupar tanto com as coisas externas, né? E volta-se para você mesmo, volta-se para o seu mundo interior, né? Por isso que chama-se concentração da luz, né? Então é um estágio em que existe uma mudança de orientação, digamos assim, né? A energia se volta-se mais para dentro, né? Mais para você mesmo, para a sua busca pessoal, né? Então por isso que você vê, ele está numa atitude meio de isolamento, né? E de meditação. Então vamos lá, segundo. Então, aqui alguma coisa aconteceu. Dentro do alquimista, se vocês forem ver bem, parece que nasceu alguma coisa ali. Né? Tem um feto, alguma coisa está nascendo dentro dele. Né? Você vê ali que é uma espécie de como se ele estivesse grávido. Pode ser um ovo. Você entende? Como se fosse um ventre e ele estivesse grávido de alguma coisa. Isso é uma Aqui coisa... dando zoom parece que é ele mesmo em posição de lótus. Exatamente, né? Você gera você. A carinha ele, dele né, lá gerando, dentro, né? né? Um aspecto, novo você. Agora que você um novo falou, ele, né? texto, né? O que é isso, né? Isso é uma coisa interessante, porque a experiência do Jung, no livro da Vermelho, era um pouco isso, né? De que ele buscava, digamos assim, uma experiência de renovação. Entendeu? E quando ele depois conta aqui no livro, em que ele estava no fundo, né, ao entrar em contato com a alma dele, engravidar a alma e buscar com que a alma dele produzisse uma nova imagem do divino. Entendeu? Uma alma fértil. Uma alma fértil, uma alma As criativa. rodas alquímicas mesmo, né? Os opostos. E essa imagem que ele escreve no final é uma imagem muito interessante. É uma criança que segura uma serpente branca e uma negra com as mãos. Então essa imagem para ele é a imagem da nova divindade. Entendeu? Porque os opostos estão juntos. Os opostos estão Juntos. juntos. Né? Eles não estão mais separados, entende? Lembrando sempre, né, que Jung era filho de um pastor, né, e que durante a vida inteira dele ele teve uma série de conflitos, né, com o pai e com toda essa questão da religião, né, católica, no caso, protestante, aliás, o pai dele era pastor protestante. Bom, vamos lá. Então, aqui está acontecendo a mesma coisa, tá vendo? E o ser foi gerado. E aí, parece o seguinte, que esse ser, ele subiu e começa a ter uma vida própria. Consciência, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês sabem que
os sistemas de meditação são, de certa forma, sistemas em que você projeta neles, né, um sistema, vamos dizer assim, que o Jung chamou de processo de individuação. O processo de individuação é um processo de expansão da sua consciência. Então, se você pegar, por exemplo, um sistema que é muito conhecido da yoga, você vai ver que na Kundalini Yoga você tem os 7 chakras, né? Você já deve saber, né? Os 7 chakras, mas existe também no taoísmo isso, entendeu? Tem esses centros de energia, né? E que a energia é ascensional, a energia ela vai circulando, né? E ela vai expandindo, né? Para cima. Então, de certa forma, quando o sujeito atinge o topo da cabeça, né, que é uma espécie do último chakra, ali há uma espécie de uma realização, entendeu? Então, o que nós poderíamos chamar, né, do novo Deus, né, ou uma nova vida, né, espiritual, está acontecendo, né? Foi produzido dentro do alquimista, né? Então, é um ser, né, que você vê, ele faz parte, ele está junto com o alquimista, mas ao mesmo tempo parece que ele tem uma vida própria, parece que ele, né, ele pode se mover à vontade, né? Tem um espaço ali que ele está meio, né, a ideia é um pouco bem essa mesmo, sabe? Como se esse espírito fosse autônomo, né? Bem marcadamente, ele não está conectado, ele está assim. Está assim, bem pertinho. Está pertinho. Acho que foi de propósito ali, foi de propósito que isso foi feito, né? Então vocês vejam, então, essa etapa é uma etapa já de realização, né? Uma etapa que mostrando que o processo deu certo. O alquimista criou uma nova vida, criou, né, alguma coisa que seria, digamos assim, o objetivo do processo, né? Então vamos para o último. Então, esse uma é o nova terceiro vida em estágio. termos de consciência. Exatamente. Né? Exatamente. Foi bom ter falado nesse termo. Você vê. Pergunta, né? Volta. Porque comparando esse com aquele com o outro, né? O outro estava aqui, esse está aqui, né? Exatamente. Tem uma outra Então conotação. você vê, na realidade, falando Já em termos de consciência agora, né? Uma coisa, né, que é muito importante em psicologia, e enfatiza muito isso, é que a consciência ela tem vários níveis, né? Então, por exemplo, nós pensamos, né, no ego, né? Consciência do ego. Quem é você? Ah, sou eu. Né? Você aponta, sou eu, né? Então a gente pensa, a gente tem a ilusão de que nós somos, né, seres únicos, né? E que somos unitários. Né? Boa noite. Marcelo Santana. Já fala do ego, né? Então, na realidade, a gente quando vai cada vez mais estudando e conhecendo a psique, a gente sabe que o ego é apenas um complexo no meio de vários, entendeu? A psique ela é composta de vários complexos, né? Então, por exemplo, nós temos certos complexos que, né, são coletivos. Por exemplo, um deles, né, é a persona, né? A persona é um complexo, é uma máscara que a gente usa para se apresentar no mundo, né? Entende? Então, quem é você, né? Sou cineasta, sou psicólogo, né? É uma máscara. Na primeira vez que você não conhece uma pessoa, alguém fala quem você é, você, né, vai dizer o seu nome e o que você faz. Vai ter uma atribuição de profissão, qualquer coisa, menos do que realmente... Exatamente. Só que isso pode chegar a um ponto em que o indivíduo não tem mais controle. Existe um conto do Machado de Assis chamado O Espelho,
em que era de um oficial, que ele botava lá, né, o uniforme, chegava todo dia em casa e olhava e se via, né? Olhava. Eu sou este. Eu sou esse cara aqui, né? E então um dia ele olha no espelho e não está mais com o uniforme. E aí ele tem um choque. Ficou difícil, né? se reconhecer. Porque ele não sabe mais quem é aquele cara que não está sem uniforme. Na realidade, o uniforme tomou o lugar, né, dele, entendeu? Então, é como se a persona naquele momento tivesse sobrepujado o ego. Né? Um outro complexo também autônomo, que o Jung fala bastante, é a questão, né, da ânima e do ânimos, né, que é uma questão meio complexa, mas enfim, rapidamente tentando resumir, todos nós temos uma contraparte sexual. Então nós, os homens, né, nós temos um aspecto feminino, né, que eu chamo de ânima. Vocês, as mulheres, têm uma contraparte masculina, que eu chamo de ânimos. Né? Então, geralmente lá pelo meio da vida, há uma emergência dessa contraparte. E ela fica muito acentuada, por exemplo, mais para a velhice, do meio para o final da vida. Né? Então, o homem começa, de repente, a se tornar mais suave, começa a ficar mais feminino, né? E muitas vezes pode até, de repente, hoje está na moda, né, falar de mudança de gênero. Né? Pode até, de repente, essa mudança ele pode se identificar, de repente, com uma nova sexualidade. Eu mesmo atendi há uns anos atrás uma pessoa que era um pai de família, tinha 2 filhos, e um dia se apaixonou por uma outra pessoa, um homem também, e o drama dele era como conversar isso com a mulher e os filhos. Questão difícil, né? Que ele tinha se apaixonado por um homem, né? Enfim, bom, depois de algum tempo de trabalho e tal, ele conseguiu, né? Conseguiu falar. E hoje tem outras, né, umas situações complexas, por exemplo, há pouco tempo eu atendi uma moça que ela tinha uma companheira e as duas queriam engravidar. E as duas queriam engravidar ao mesmo tempo para viverem a experiência da maternidade juntas, entendeu? E aí chegaram à conclusão que era uma coisa inviável do ponto de vista econômico, né? Porque as duas precisavam trabalhar. Não podia, né? Uma, né? Quem iria trabalhar? Quem seria, digamos, o pai, né, nessa família, né? Então vocês vejam, são certas solas. Quem sabe, né? Ou seja, nada é simples. Absolutamente nada. Quem sabe, né? Olha, então hoje nós estamos vivendo uma grande, eu acho que uma transformação, porque as pessoas estão se dando conta dessa contraparte, né? De gênero, né? E que está havendo muita confusão, mas eu acho que faz parte de um início, né, de conscientização coletiva, né, de que na realidade nós todos temos esses 2 aspectos, né, masculino e feminino, né, e que é importante, né, a gente tomar consciência disso, né, para não ser simplesmente, né, possuído por isso, né, entende? Por esse complexo, né, e esse complexo toma conta, né, da sua vida, né. Bom, então tem outros também, tem outros complexos, mas não vamos falar disso agora, porque não vai dar tempo, né? Vamos para o último, então. Então, só para concluir, não sei. Ainda não. Só para resumir, então, este ser que foi criado, né, pelo alquimista, entendeu? Na realidade, um outro ser, tem uma existência autônoma, mas que já existia dentro dele, lembra-se? Porque ele foi gerado pelo alquimista, entendeu? Só que esse outro ser, segundo o texto, ele não é uma pessoa comum, ele é um ser que tem alguns poderes, ele vai ser uma espécie de companheiro
companheiro espiritual, né? Que nós podemos chamar de anjo da guarda, né? O demo, né? Do alquimista. Que não é ele, mas é. Não é ele, mas acompanha, está com ele, né? Então vejam que interessante, né? Então, nessa última imagem agora, olha que interessante. Ele já, o processo continua, então ele já tem cinco, né? É praticamente uma imagem fractal, né? E cada um deles tem outros 5. Essa é uma imagem muito interessante que na alquimia nós chamamos de multiplicatio. Lembra muito a questão da teoria dos fractais. Os fractais. A multiplicação. O que é a multiplicação, né, gente, na alquimia? A multiplicação é um estágio em que as coisas acontecem por si mesmas. Então, o título dessa imagem é o centro no meio das circunstâncias. O que é isso? Significa você é o centro. Entendeu? Todas as coisas acontecem ali, né, ao seu redor. Entendeu? Quer dizer, tudo de certa forma começa a acontecer, né, começa a conspirar a favor, digamos assim. O próprio livro, né, foi muito interessante que esse livro surgiu quando Jung recebeu ele, em 1928. A capa do livro. A capa do livro. Ele teve um sonho antes. No sonho ele via um castelo dourado. Essa é uma imagem que faz parte do texto, né? E uma das coisas que o alquimista vê é uma espécie de um castelo dourado. Entende? Então, é um estágio, que é um objetivo final, né, em que, digamos assim, você não sai mais em busca das coisas, as coisas chegam até você. Elas acontecem, né, tudo, digamos assim, conspirando, né, a favor. É uma imagem bonita porque... Mas esse é um estágio que é espiritual muito avançado, que as coisas então chegam até você? Exatamente. Isso, né? Tá. Você é o centro no meio das circunstâncias, né? Fala, Marcelo. Uma coisa que me chamou a atenção Fala. ali é que até então esse ser espiritual estava sentado meditando que nem ele, né? Agora ele está em pé fazendo coisas enquanto ele continua meditando. Exatamente. Ele não faz nada, ele continua parado, mas os seres estão lá trabalhando para ele. Ele está na dele lá ainda. Meditativo, né? Lá. Muito interessante essa imagem, muitíssimo. Então, esse estágio aqui, o Jung diz alguma coisa também que é parecida com isso, né? Vou ler aqui para vocês aqui um pequeno trecho aqui do livro vermelho. Ele diz assim. Então, aquele ser, está vendo, que está fora do alquimista, diz assim: as grávidas pertencem ao destino. Deixa-me partir, subo para os espaços eternos. Aí ele, né, não ouvirei mais tua voz, ó maldita ilusão. O que pergunto? Tu falarás de novo comigo amanhã, vais tagarelar constantemente no espelho. Ele: não blasfemes, eu estarei presente e não presente. Tu me ouvirás e não me ouvirás. Eu serei e não serei. Aí o Jung: falas de maneira horrivelmente enigmática. Ele: esta é minha linguagem e eu te deixei a compreensão. Ninguém tem teu Deus como tu mesmo. Ele está o tempo todo contigo. E tu o vês no outro. E assim ele nunca está contigo. Tu queres apoderar-te daquelas pessoas que parecem possuir o teu Deus. Tu verás que elas não o possuem, que só tu o possuis. Assim estás sozinho com pessoas na multidão. E assim mesmo só. Solidão com muitos. Isso é um estágio que ocorreu
no final da vida do Jung. Sabe? No final da vida do Jung ocorreram as coisas, ele não, depois, em 47, ele teve uma séria crise, teve uma trombose, foi operado e ficou entre a vida e a morte. E depois daquilo ele perdeu a esposa dele, e depois perdeu a Toni Wolff, né, que é uma soro mística dele, uma das várias soros místicas que ele teve na vida. E ele entendeu que tinha chegado o tempo dele também. E que dali por diante ele não ia ele ficou totalmente aberto para o mundo, né? Ele disse, bom, então agora ele liberou que se publicassem os seminários, que antigamente ele não queria que os seminários fossem publicados, porque eu falava assim, uma linguagem mais coloquial, né? Ele não tinha tempo de revisar nem nada. E chegou uma vez um repórter da BBC, John Freeman, e o Freeman disse para ele que queria fazer uma entrevista com Jung para passar na BBC. E ele falou, bom, se você vier até a mim, né? E o Freeman foi lá até o lago e filmou. Essa entrevista é muito interessante, vocês acham? Ela acho que está no YouTube. Tá? Bom, essa entrevista teve um sucesso enorme, né? As pessoas pediram para repetir. E o Freeman, ele vendo aquilo tudo, aquele impacto, ele teve a ideia de fazer um livro com Jung. Mas não um livro de psicologia, um livro que fosse para pessoas comuns, para pessoas, qualquer pessoa. Aí eu falei, não pode, psicologia não é para qualquer pessoa, não. E primeiro eu disse não. Naquela noite que ele disse não, ele teve um sonho. E nesse sonho ele falava para uma multidão. Na frente, nas primeiras fileiras que ele viu, estavam médicos, uns colegas, médicos, né, de hospital, médicos, universidade. E atrás estava o povão. E ele falava e percebia que as pessoas da frente não estavam entendendo nada. Né? Mas as pessoas de trás sim estavam super entendendo. interessadas. E estavam entendendo a mensagem que ele estava passando. Aí ele pegou e falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quando ele acordou no dia seguinte, ele ligou para o Freeman e disse assim, vamos fazer um livro. E aí então começou a última obra dele, chama O Homem e Seus Símbolos. E o primeiro artigo dos livros, ele chama os 5 colaboradores, e ele ia escrever sobre a linguagem do inconsciente, e ele veio falecer sem ter terminado esse artigo. Só que a colaboradora mais próxima dele na época, a doutora Marie-Louise von Franz, terminou por ele, porque ela já sabia tudo que ele pensava e foi praticamente ghostwriter, né? Dele. Aliás, ela teve um papel interessantíssimo, também um livro, outro livro também chamado A Lenda do Graal, que é um livro da Emma Jung, da esposa do Jung. A Emma Jung veio falecer antes da publicação do livro. Então a von Franz terminou o livro para ela também. Terminou o livro também para ela. Esse livro eu tenho até. Deixa eu propor o seguinte, nós passamos já velocidade, antes de você utiliza mais o seu para a gente terminar essa primeira parte, depois fazer a rodada de perguntas em intervalo para a gente voltar para as respostas. Não, eu já praticamente acabei, né? Porque esse entendeu? Esse talvez eu fico olhando essa imagem e fico pensando se aquela multidão que ele viu no sonho não são essas pessoas todas ali, entendeu? E ele, né, é o centro, entende? Pode então, ser também. Estão todas conectadas de alguma forma, né? Entende? Por canais invisíveis. Eu vejo mais, como o Marcelo falou, assim, mais como a questão do pensamento dele, os acontecimentos, né, em si, né, e essa complexidade aí, ele no centro. Curiosamente, nesse caso, eles já estão mais conectados fisicamente do que na imagem anterior, né? Não, e você vê o seguinte também, que em termos energéticos, né? E as extensões da mão. Abriu também um campo de energia em torno da cabeça dele,
E antes era simplesmente uma conexão só, e de repente agora você percebe que tem um campo, né, de energia maior dentro da cabeça, né? E desse campo é que parece que são alimentados todos esses outros seres, né? Que é um pouco uma das ideias da meditação, né? Que você abra, né, o campo energético. E aparece um fogo, Vamos né? para a nossa rodada então de perguntas para a gente ir para o nosso intervalo. Então vou fazer o seguinte, vou pedir para que vocês façam a pergunta em 1 minuto e meio no máximo, né? Já sabe como tocar aqui, é porque bateu no tempo, por favor, não se estendam muito para a gente poder ter tempo de tomar café, água e suco e explorar mais o Xang. O Xang sabe que vai ter que voltar aqui ainda esse ano, quem sabe fechar o ano com a gente no trabalho alquímico de terra, a gente vai trazer terra para cá, umas outras almas, fazer um trabalho de transmutação para o planeta, principalmente o Brasil está começando aqui. Vou começar pela minha esquerda, nossa querida talguista já de carteirinha. Fala, Lélia, 1 minuto e pouco suas considerações. Não, eu até nem tenho muito a perguntar, mas, enfim, ainda sobre o sonho do sangue, a pergunta era o que é meu e o que é dos outros. Para mim, realmente não há essa diferença. Quer dizer, é claro que existe a nossa parte, mas a nossa parte tá dentro desse todo, né? E essas ligações ali dessa última imagem também, eu acho que fazem todo sentido, né? Porque atualmente eu sou da sociedade teosófica. Agora, e dentro da teosofia existe a teoria das mônadas e das extensões da alma, né? Quer dizer, são como se fosse você em várias dimensões. Então, eu acho que existe essa extensão, não só dentro do nosso coletivo aqui, como também até em outras dimensões. Então tem sempre um ajudando o outro, que na verdade é você mesmo, em outros níveis de evolução, né? Mas a pergunta mesmo que eu queria fazer é sobre essa questão dos opostos. O livro realmente vermelho parece que fala mesmo disso, né? Do entendimento dos opostos, da alquimia que também trabalha com os opostos. Quando você falou de ânima e ânimos, que aí você colocou dentro da sexualidade, a minha dúvida foi que eu acho que ânima e ânimos é mais dentro da psique, né? É um estado psíquico e não assim ligado exatamente com a sexualidade. Então, quando você tem um trabalho em cima da sua ânima, do seu ânimo, se você é homem ou mulher, às vezes eu acho que não está ligado exatamente em você assumir uma outra parte da sua sexualidade que você não acessava antes, e sim dentro do psiquismo. Chega para você não responder agora, que momento ansiedade, você guarda para pós-café. Tá bom. Marcele. Eu queria saber, resumidamente, depois, qual foi a principal contribuição desse livro para os estudos de Jung. Tá bom. Eu fico na pergunta dela, que eu ia querer essa síntese. Só. Esse livro é o livro que bom. vermelho. Que bom que Porque vocês foi estão 2014 sintéticos. agora, então... Marcelo, você chegou agora, mas se quiser fazer alguma pergunta do texto ou fora do texto também, fique à vontade. Não? Tá bom. Vamos passar. Rose, só isso, Rose? Só. Vocês estão bem sintéticos. As questões não são... Lorena. Então, Então. eu fiquei pensando, você estava falando, quando você começou a falar na questão das imagens, né? Que, claro, tem essa coisa de ter uma dualidade, uma oposição, uma diversidade, digamos assim, né? Porque a imagem, ela não é fechada, não é uma coisa escrita, estabelecida. Então você agora mesmo você interpretou de outra maneira. Você pode chegar em casa, olhar e falar, caramba, pode ser isso também, né? Mas, na verdade, essa questão do pensamento racional, da psicologia das imagens, do pensamento simbólico, onde é que eu anotei, pelo amor de Deus, aqui, essa coisa, isso que você falou é muito legal, porque deixa as imagens falarem, né? Me lembrou muito a questão do Bachelard, do filósofo Gaston Bachelard, que falava muito no Jung, na água e os sonhos, falava muito no pensamento junguiano, né? Porque para o Bachelard o caráter das imagens era muito a partir da novidade da imagem, não era uma coisa pré-estabelecida também, né? Só que como ele trabalhava com a poética, né, com os escritos, com pensamentos, e a partir daí, então, essa abertura para a imagem e o poder de interpretar de várias maneiras,
Então eu queria saber assim, eu não sei até que ponto o Bachelard para o Jung foi importante, mas eu sei que o Jung para o Bachelard foi extremamente importante. Não sei se você se ateve a essa pesquisa em todo o seu trabalho, né? Eram épocas diferentes. São né? épocas diferentes, mas de repente o Bachelard é bem antes, mas quem sabe, né? Mas a doutora Ok, Lígia- Lorena. Obrigado. Ok. Marcelo, esse que vos filma, nosso cineasta de plantão. Manda lá, Marcelinho. Complexo. Bom, eu tinha Não uma me pergunta, pergunta né? só, que a Lélia me roubou, mas eu queria uma resposta prática, assim, que me fizeram essa pergunta quando eu estava dando aula de psicologia junguiana e eu não soube responder. Enrolei e não soube responder. Então, passando para você. Como diferenciar o que vem de mim e o que vem do coletivo? Essa é a pergunta. Uma só? Já é bastante vou usar, coisa. Vou Bem usar o complexa. tempo, vou usar o tempo de vocês todos. Que absurdo. Sobrou, né? Chega, a primeira coisa que você falou, você começou falando do espírito do tempo. E falando do Jung na década 17, a guerra, depois temos uma outra guerra, e você falou também do momento que nós estamos vivendo. E eu fico me perguntando, para começar, se esse tempo que nós estamos vivendo não é o tempo que nós quase sempre vivemos nos últimos, sei lá, quantos milhares de anos, porque essas coisas que estão aí, em maior ou menor grau, são as questões, acho que talvez, da humanidade Sim. depois que achou o fogo, ou talvez até antes. Estão disputando sempre alguma coisa que tem a ver com afirmação, com vontade, com ego e com uma série de questões. Teria muito que falar só sobre isso, mas eu me lembro de a gente falando sobre isso, acho que na década de 90, na Casa das Palmeiras, ainda sobre a ascensão feminina, de uma leveza, uma doçura que viria, e a gente está vendo ainda mais essas afirmações. A questão do ânimo e da ânimos também é uma questão, ou seja, como é que a gente percebe ou pode perceber as questões biológicas também, que obviamente devem interferir, né, os hormônios que vão decrescendo e obviamente essa afirmação de uma determinada sexualidade acaba ficando mais flexível, né, talvez. E até que ponto a gente pode ver isso sem ir para o lado do negativo, entre aspas, assim, ou seja, de perder o centro de unidade de uma identidade que não vá meio psicotizando, né? Ah, meu Deus, e ainda de consciência, tem que falar ainda de selfie e esse processo. Acho que vou ficar por aqui, porque já são muitas questões, mas vamos ter que trazer o Xang de volta. Então, olha só, vamos fazer o nosso intervalo. Quero agradecer a presença de todos, lamentar um pouquinho a ausência dos nossos queridos que não estão aqui conosco hoje, Eleonora e o Valmir, que estão viajando por aí em lua de mel. Casal Barbosa. O casal Barbosa, o casal Chaitim, Virgínia e Greg, que estão de bebê recém-nascidíssimo, tá? Primeira semana do João Bernardo, fica o nosso registro também aqui. Fora os nossos queridos Rainer Zang e Onira, que também não estão por aqui hoje. Então, quero agradecer a presença de todos. Hoje é dia 16 do Sérgio Seixas, dia 16 de outubro de 2017. Esse encontro foi Consciência em Jung e no Taoísmo. E o nosso convidado especial de hoje é o analista junguiano Franklin Chang. Franklin Chang, muito obrigado. Você filma as perguntas.